E aí galera, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Mundo Sud, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Como funciona, qual é o plano e como que aconteceu, tá bom? Então, antes de falar propriamente da restauração em si, né, vamos falar sobre o grande amor que Deus ele tem por cada um de nós, né? Ele nos ama muito, como vocês devem saber, nós somos filhos de Deus. Então, como um pai que nos ama, ele quer o melhor para nós, né? E ele quer que um dia nós voltemos à presença dele, né? Então, para que isso aconteça, nós precisamos saber o que nós devemos fazer aqui na Terra e qual é o caminho que nos leva de volta à presença dele, né? E Deus ele ama todas as pessoas, independente das escolhas que elas façam, independente da época em que elas viveram na Terra, independente do país, da classe social, da raça ou de qualquer coisa, Deus ama todas as pessoas, tá bom? Então, Deus ele é perfeito, ele é o mesmo ontem, hoje e ele vai ser o mesmo para sempre, né? E por esse motivo ele sempre chamou profetas, e não somente lá para o povo de Israel, Jerusalém, aquela parte do mundo. Ele chamou profetas para diversos tipos de povos, inclusive para as pessoas que viviam aqui nas Américas. Ele chamava profetas até o momento em que as pessoas rejeitaram completamente esses profetas, né? Então, por diversos momentos na história do mundo, né, na história da humanidade, Deus ele sempre veio chamando profetas, né, como Abraão, Moisés, né, Isaías, Jeremias, Malaquias, né, e todos esses homens que tem aí no Velho Testamento, né, na Bíblia, que são homens que são chamados por Deus para ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo aqui na Terra, tá bom? Mas nem sempre as pessoas quiseram seguir, né? Dar ouvidos ou reconhecer que esses homens eram realmente chamados por Deus, né? Então, por diversas vezes as pessoas rejeitavam, passava um tempo, Deus dava uma nova chance para as pessoas, chamava um novo profeta, e assim até o momento em que Deus nos amou de tal maneira que ele mandou o seu próprio filho aqui para a terra, Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, ele estabeleceu a igreja dele aqui na terra, né? Ele próprio estabeleceu a igreja, e a gente encontra essa fundamentação, né, esse fundamento da igreja dele em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então Jesus Cristo ele é a base era a base dessa igreja e continua sendo a base da igreja dele, né? Ele chamou os 12 apóstolos, na época ele era o profeta, quando ele morreu Pedro virou profeta, mas novamente as pessoas rejeitaram o Evangelho de Cristo, né? E por mais uma vez Deus resolveu tirar a autoridade dele que ele tinha para dar aqui aos homens, para mostrar qual era o caminho para voltar à presença dele. E por muito tempo as pessoas ficaram sem saber qual era o caminho certo, como fazia para voltar à presença de Deus, tá bom? Até que no ano de 1820, um rapaz chamado Joseph Smith, lá nos Estados Unidos, estava confuso sobre qual era o caminho, como deveria ser, por que deveria ser e o que ele deveria fazer para voltar à presença de Deus, tá bom? Porque cada igreja fala uma determinada coisa, fala de um determinado jeito, e realmente, né, é bem difícil a gente saber exatamente qual é o caminho com essa quantidade enorme de igrejas que nós temos hoje em dia, né? E aí ele leu no livro de Tiago, no Novo Testamento, versículos 5 e 6, né, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que
a todos dá liberalmente, né, não lance rosto. E o que isso quer dizer? Que ele não vai ficar zoando você por você não ter conhecimento sobre uma determinada coisa, né? E ele vai te dar esse determinado conhecimento, né, para que você possa saber o que fazer, como fazer e para um dia podemos voltar à presença dele, né? E eu vou ler aqui as próprias palavras que Joseph Smith relata, né, sobre quando ele foi orar, né? Ele diz assim, ó, eu vou ler porque eu quero passar exatamente nas palavras dele o que aconteceu. Tá bom? Ele diz assim: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Pairando no ar, acima de mim, um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. Né? E aí, durante essa pequena entrevista, né, que ele teve com Deus e Jesus Cristo, ele perguntou o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer, qual era a igreja que ele deveria se filiar para que ele pudesse voltar à presença de Deus, tá bom? E foi-lhe dito que nenhuma igreja naquele momento era a certa, né, que as pessoas se aproximavam de Cristo com a boca, mas o seu coração estava voltado para as coisas do mundo, né, que as pessoas estavam mais se importando com as coisas do mundo do que com as coisas de realmente Cristo e de Deus, né? Deus, ele nos ama, ele ama todas as pessoas, né? E ele sempre chamou profetas para guiar o povo dele, e ele sempre vai chamar profetas para guiar o povo dele, para que nós possamos voltar um dia à presença dele, né? Independente de onde você mora e qual é a sua raça, independente de qualquer coisa, Cristo e Deus nos amam e eles querem que todas as pessoas voltem à presença deles, né? Então, para que isso aconteça, ele precisa ter alguém aqui na terra recebendo revelação direta de Deus para mostrar qual é o caminho que as pessoas devem trilhar para voltar à presença deles, né? O maior fruto de que Joseph Smith é um profeta de Deus é esse aqui, né? O livro de Mórmon, né? Outro testamento de Jesus Cristo, né? Esse livro aqui, ele não veio de maneira nenhuma para substituir a Bíblia, tá bom? Ele não veio para tomar o lugar da Bíblia, mas ele veio para completar a Bíblia, tá bom? Esse livro aqui, ele relata, né, um povo que saiu de Jerusalém, né, lá daqueles lados lá, e veio para as Américas, né? E isso explica muito como que quando Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo chegaram aqui nas Américas e tinha já pessoas aqui, né? Elas não surgiram das árvores, né? Ou como muitas pessoas falam, não evoluíram dos macacos, né? Se você quer acreditar que você evoluiu de um macaco, a crença é sua, sem problema nenhum, né? Mas aqui explica por que tinha pessoas aqui na América, né? Explica que Deus amava as pessoas daqui também, as pessoas que viviam aqui nas Américas, e chamava profetas para guiar esse povo também, né? E aqui está o relato, né, dessas pessoas, né, dos ensinamentos de Cristo, né? É somente através de Cristo que nós vamos voltar à presença de Deus, né? Não tem nenhum outro nome, nenhum outro caminho ou meio pelo qual nós vamos poder voltar à presença de Deus, né? E se você ainda tem dúvidas ou você ainda não acredita, né, confie em Deus, né? Confie de que Ele quer o melhor para você. E se você não está acreditando no que eu estou falando, ou você tem as suas dúvidas ainda, faz uma oração, pergunta a Ele, né? Pergunta diretamente a Deus, não a mim, não ao seu vizinho, ou ao pastor, ou qualquer outra pessoa, porque os humanos são falhos, né? Nós como humanos, nós erramos, nós estamos sujeitos a cometer enganos, a errar, né? A cometer falhas, é normal do ser humano. Então pergunte a Deus e confie na resposta que Ele tem, né? Pergunte a Deus se realmente Joseph Smith é um profeta de Deus, se Deus realmente tem um profeta hoje em dia, 12 apóstolos, com a autoridade dele para agir
aqui na terra e para ajudar as pessoas a voltarem um dia à presença dele, né? É somente isso, o desafio desse vídeo é esse, né? Ore a Deus e pergunte, né, para saber se realmente nós temos hoje em dia um profeta como Abraão, Moisés, Noé, Jeremias, Isaías, né? Só pergunta a Deus, né, e confia na resposta que ele vai dar para vocês, tá bom? Então, galera, esse era o vídeo que eu queria estar trazendo para vocês hoje, tá bom? Cada vídeo que eu for fazer vai ser sobre algum princípio sobre a Igreja Mormon, algum ensinamento da Igreja Mormon. Eu quero ficar as coisas básicas, mais ou menos igual eu fiz o vídeo de hoje, tá bom? Então, os vídeos vão sair a cada 2, 3 dias, a cada 4 dias mais ou menos, tá bom? O próximo vídeo é sobre o plano de salvação, né? O plano que Deus tem para nós voltarmos à presença dele, todo de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, tá bom? Então, não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo, compartilha com algum parente seu, algum amigo que está conhecendo a igreja, né, ou até mesmo com outros membros da igreja, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o canal, né, e eu vou estar trazendo sempre sobre doutrinas básicas, né, eu quero fazer vídeos sobre os atributos de Cristo, fazer um vídeo sobre a expiação de Cristo, né, o sacrifício que Cristo fez por nós, fé, arrependimento, batismo. Então a gente vai estar com um projeto aí nesse canal aqui para trazer bastante coisa sobre a igreja. Eu vi que não tem, pelo menos eu não conheço nenhum canal que tenha esse tipo de finalidade aqui no YouTube, né? Então, se vocês puderem ajudar aí dando like, se inscrevendo, ativando as notificações para não perder os vídeos e, é claro, compartilhando com seus amigos, membros da igreja ou não. Às vezes a gente não sabe como falar para as pessoas, explicar os princípios básicos. Então, esses vídeos aqui do canal vão ser basicamente para isso, tá bom? Para nos ajudar a compartilhar o Evangelho com as pessoas que ainda não conhecem, para que elas possam vir a conhecer o Evangelho de Cristo, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.